Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de isomeria. Isomeria, só para a gente contextualizar um pouco e relembrar um pouquinho o que é. Isomeria é quando a gente tem duas estruturas de cadeias orgânicas e elas têm que ter obrigatoriamente a mesma fórmula molecular, ou seja, elas têm que ter a mesma quantidade de átomos, mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, e elas têm que ter organização desses átomos de maneira diferente, ou seja, elas têm estruturas diferentes e elas acabam sendo moléculas diferentes, né, e elas têm nomes diferentes. Tá? Isso é isomeria. E a gente vai ver alguns tipos de isomeria agora, que a gente vai falar a princípio da isomeria plana. Depois, mais para frente, a gente vai falar de outro tipo de isomeria, mas hoje a gente vai falar dos tipos de isomeria plana, ok? A gente vai falar primeiro da isomeria de posição. O que é a isomeria de posição? O que a gente vai analisar sempre? Sempre a gente vai analisar as cadeias aqui, que elas têm a mesma quantidade de átomos, tá? E elas têm estruturas diferentes. Então, se a gente olhar essa estrutura aqui, ó, e essa estrutura aqui, ó, você pode contar a quantidade de átomos. A gente tem aqui, ó, 5, 6 carbonos, tá? E a gente vai ter 14 hidrogênios, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. As duas moléculas aqui são isômeros, tá? A gente tem que considerar essas duas isômeros, tá? Aqui é um exemplo, aqui é um outro exemplo, essas duas aqui, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo. Então, estamos falando só dessas duas primeiras cadeias aqui, ok? Então, elas são cadeias de posição. O que é a isomeria de posição? A isomeria de posição é quando a gente tem, por exemplo, uma ramificação numa posição diferente. Então, esse aqui é um 2-metilpentano e esse segundo aqui é um 3-metilpentano. Aqui a posição da ramificação está no segundo, aqui a posição da ramificação está no terceiro, por isso que é chamada de isomeria de posição. Ok? Na isomeria de posição também tem a posição da dupla ligação. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cadeia que tem ó, 1, 2, 3, 4, 5 e uma dupla ligação aqui, 5 carbonos com uma dupla ligação, é um penteno. Essa aqui também é uma cadeia 1, 2, 3, 4, 5, também é um penteno com uma dupla ligação aqui, ok? Aqui a dupla ligação está no primeiro, lembra que a dupla ligação está mais perto da ponta aqui, a gente considera 1, tá? Então ela está na primeira ligação aqui, ó. Aqui a dupla ligação está na segunda, ó. Então essas duas cadeias são isômeros, né? São cadeias isômeras entre si, elas têm a mesma forma molecular, a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, porém elas têm estruturas diferentes. Aqui é a pente 1-eno e aqui é a pente 2-eno, tá? Olha aqui, ó, ela é isomeria de posição porque a posição da dupla ligação está em lugares diferentes, tá bom? Posição da dupla ligação. A gente tem a posição da função também, ó. Olha aqui, ó, aqui a gente tem, ó, uma cadeia que é um álcool, aqui, ó, 4 carbonos com OH aqui, ó, relembrando lá das funções orgânicas, né? A gente está falando de um álcool. Aqui a gente tem uma outra estrutura que também é um álcool. Aqui o OH está no primeiro carbono aqui, ó, certo? Aqui o OH está no segundo carbono aqui, ó. Então aqui é uma isomeria de posição da função OH, que é o álcool, ok? Essa estrutura aqui é chamada de butan 1-ol, essa outra estrutura aqui é chamada de butan 2-ol. Então a gente falou primeiro da isomeria de posição, ok? Quando for isomeria de cadeia, a gente tem a mesma coisa também, quantidades de carbono, hidrogênio e outros elementos químicos que também aparecem em mesma quantidade, só que elas têm cadeias diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem uma cadeia aberta, aqui a gente tem uma cadeia fechada, ok? Se você contar a quantidade de carbonos, ó, 3 carbonos, aqui também tem 3 carbonos. 6 hidrogênios aqui, que tem 6 hidrogênios também. Essa aqui é o 1-propeno, ok? Ou própio-eno, se preferir, tudo bem? E aqui é o ciclopropano, tá? Uma cadeia fechada, tá? Então a gente tem isomeria de cadeia, quando as cadeias são diferentes, uma aberta, uma fechada, uma normal, uma ramificada. Então, por exemplo, essa de baixo aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada, aqui eu tenho uma cadeia normal. Isso aqui é uma isomeria de cadeia, tá? Então eu tenho uma cadeia diferente da outra, na classificação dela, certo? A quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios é a mesma. Olha essa aqui, ó. Por que essa aqui é isomeria de cadeia? Eu tenho uma cadeia fechada e mais uma cadeia fechada. Só que nas cadeias fechadas, essa aqui é ramificada e essa aqui não é ramificada. Tudo bem? Então eu tenho uma cadeia fechada, normal, e uma cadeia fechada, ramificada. Tá? Isso aqui se chama isomeria de cadeia. Esse aqui é o ciclo pentano, esse aqui é o metilciclobutano. Tudo bem? Então esse é o segundo exemplo de isomeria plana. Tá? Então isomeria de posição, isomeria de cadeia. Vamos falar agora da isomeria de função.
Isomeria de função é quando nós temos funções diferentes, só para a gente lembrar algumas funções. Álcool, aldeído, éter, éster, ácido carboxílico, haletos orgânicos, amina, amida, nitrocomposto e assim vai. Então a gente tem uma lista de funções orgânicas. Quando a gente tiver funções diferentes, então aqui, por exemplo, eu tenho o etanol, aqui é um álcool. Aqui eu tenho o metoximetano, aqui é um éter. Tá? Então eu tenho duas cadeias com funções diferentes. Claro que os nomes também vão ser diferentes, tá? E a gente tem a mesma fórmula molecular. Então, ó, dois carbonos, os carbonos estão aqui, ó, um oxigênio e 6 hidrogênios ao todo. Então a gente tem isômeros de função. Aqui o etanol, metoximetano. Lembra que a função aqui é um álcool e a função aqui é um éter. Tá? Aqui eu tenho o ácido propanóico. O ácido propanóico é um ácido carboxílico. Tá? A função dele é um ácido carboxílico. E aqui eu tenho o etanoato de metila, que é um éster. Tá? Aqui ela tá enxugadinha, aqui a ligação, tá? A ligação simples que teria aqui com o oxigênio e o carbono, tá coladinha aqui como se fosse condensada, né? Uma estrutura condensada. Então a gente tem duas cadeias que são iguais na quantidade de átomos e elas são diferentes na estrutura, diferentes no nome e são funções diferentes. Ácido carboxílico e éster aqui, por isso uma isomeria de função, ok? Aqui mais um exemplo, ó, aqui é um aldeído, tá? Eu tenho propanal aqui, ó, tá? E aqui eu tenho uma cetona propanona, tá? Aqui a dupla ligação fica aqui na pontinha e aqui a dupla ligação com oxigênio fica aqui no segundo carbono. Então aqui eu tenho uma função aldeído, aqui eu tenho uma função cetona. Então a gente tem isomeria de função nesse caso, ok? Esses são os três primeiros exemplos de isomeria que a gente vai falar, tudo bem? Isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de função. Logo mais a gente vai aprofundar nos outros tipos de isomeria aí. E até mais.